Olá a todos. Vamos começar mais uma aula de direito previdenciário, agora online. E só para relembrar a nossa última aula, nós vimos o conceito de seguridade social, né, compreendendo esse conjunto de ações de iniciativa do poder público e da sociedade destinados a estabelecer direitos sobre saúde, previdência e assistência social. A gente viu a diferenciação de cada um desses. Como ela está organizada na Constituição, está nos artigos 201 e 202, a parte da Previdência, 203 e 204, a parte da assistência social, e 196 a 200, a parte da relativa à saúde. Vimos os princípios, resumindo cada um deles: universalidade, cobertura e de atendimento. Então, a Previdência Social, antigamente, ela não buscava encontrar seus segurados e dar um melhor atendimento. E hoje a Seguridade Social ela busca chegar em todos os lugares. A uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, porque antes da Constituição de 88 a gente não tinha essa equiparação entre o que ganhava as pessoas da área urbana e da rural, eram totalmente diferentes. Quem trabalhava na área urbana ganhava mais que na área rural, e agora não existe essa diferença. Seletividade e distributividade, esse princípio eu pedi para dar uma atenção, porque na questão relativa ao INSS, ele nega muito benefício por conta desse princípio. Por quê? Os recursos são finitos e as necessidades nossas são infinitas. Então, muitas vezes eu vou lá requerer um benefício. Eu sei que eu não vou continuar mais, vou conseguir mais trabalhar. Eu quero aposentadoria por invalidez. Se o INSS detectar que eu teria alguma possibilidade de voltar a trabalhar um dia, ele não vai me dar aposentadoria por invalidez. Então, a seletividade é essa. A gente vai dar aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. E redutibilidade no valor dos benefícios. Geralmente, quando se entra com ações revisionais do INSS, essas ações, elas com certeza têm algum êxito, porque eles sempre erram para menos. Em toda a história da Previdência, eu nunca vi um escândalo dizer que uma pessoa está ganhando demais. Então, os escândalos que tem são por fraude de quem não tem direito. Mas alguém conseguir, via cálculo da Previdência, ganhar algo que seja relevante, é mais difícil. Então, aqui nós temos o princípio da irredutibilidade. Da equidade na participação do custeio significa que todos têm que contribuir de acordo com sua capacidade. É igual ao princípio da capacidade contributiva do direito tributário. Diversidade na base de financiamento. O custeio ele provém de toda a sociedade e, indiretamente, dos recursos da União, Estado, município e Distrito Federal. Então, por exemplo, quando eu estou jogando na loteria esportiva, eu estou contribuindo para a Seguridade. Na folha de pagamento, COFINS, PIS, a contribuição social do trabalhador, do empregador. Então, todas essas contribuições servem para financiar a Seguridade Social. O caráter democrático e descentralizado, eu chamo a atenção para muitas questões que caem em prova, é a questão da participação quadripartite que foi estabelecida com a Constituição de 88. Antes, nós tínhamos a participação dos trabalhadores, empregados e governo, e agora nós temos assento às decisões da gestão os aposentados e pensionistas do INSS. E a aula de hoje nós vamos falar sobre regime de previdência social no Brasil. A gente tem, a nível principal, a previdência do setor público e do setor privado. Setor privado somos todos nós que não estamos abrangidos pelo setor público. Ou seja, se eu não sou um servidor público, nem sou militar,
então eu estarei obrigatoriamente, se eu exercer uma atividade remunerada, vinculado ao regime geral de previdência social. Então, no setor público tem os estatutos, as previdências que foram criadas pelos municípios, a exemplo aqui, a Olinda Prev, nós temos a Previdência do Estado de Pernambuco, a FUNAP, né? Então, temos todos esses fundos de previdências que vão fazer com que esse serviço público, quem esteja vinculado ao serviço público, ou seja, servidores estatutários, tenham acesso a essas garantias, né, desse fundo. O militar também. No setor privado, todos estão vinculados ao regime geral de previdência social, né? E ali, a nível complementar, nós temos complementar oficial, Estados, União e município, né? Já que o servidor público hoje, ele não tem direito mais à integralidade, então nós temos de forma complementar fazer uma previdência e temos também previdências privadas que podem ser de capital aberto ou fechado, né? Então, esse regime de previdência complementar aberto é aquele que eu vou num banco e escolho um plano de previdência disponível para mim. E o fechado são aqueles criados pelas estatais, as chamadas sociedades de economia mista e as empresas públicas, onde tem os empregados públicos e que eles têm um regime geral da Previdência como regime definido para eles, mas a possibilidade deles estabelecerem um regime complementar. Exemplo, a Caixa Econômica Federal, a gente tem a FUNCEF, o Banco do Brasil, a Previ, a Petrobras, a Petros, né? Então, muitas vezes você vai trabalhar como um advogado da Petrobras, que tem aquelas ações milionárias, as sucumbências são também um valor alto, e você não vai ganhar 5.800 ou agora 6.100 o teto da Previdência. Então, você vai, de forma complementar, fazer com que você, quando se aposente, não perca tanto dinheiro assim. A gente viu há pouco o exemplo de Estênio Garcia, que ele tem um rendimento de 150 mil por mês e foi mandado embora da Globo e foi salvo de última hora pela Glória Pérez, porque a Globo disse que se ele tivesse alguma novela escalada, ele não seria demitido. Mas como é que ele ia viver com 5 mil reais de aposentadoria? Então, é uma pergunta que se faz a todos aqui, né? Porque 5 mil não vai dar, mas é o que o Estado pode pagar, né? Então, tem essa questão da Previdência. E a questão do regime complementar privado, fechado, acrescento também que cada entidade cria o seu, né? Então, temos na Chesf, a gente tem a FACHES, na Compesa também tem um fundo próprio. Então, são livres para criar esses fundos de previdência, justamente porque esses empregados públicos eles têm salários mais altos e, para a questão de planejamento mesmo da aposentadoria desses empregados, eles não tiveram nenhuma surpresa de passar algum tipo de necessidade no futuro, né? Então, temos aqui no Brasil vários regimes previdenciários importantes. Tem o RGPS, que é a Lei 8.213 e 8.212, que é composta para os segurados obrigatórios da Previdência. A Lei 8.112, que é dos servidores públicos da União. O regime próprio estadual, o regime próprio do município, composto para os servidores estaduais e municipais, né? Por exemplo, agora tem aberto um concurso para a Prefeitura de Abreu e Lima. Então, lá tem um estatuto próprio de servidor de lá. A gente tem aqui o regime próprio de previdência complementar, pode ser aberto ou fechado, né? Aqui, como eu disse para vocês, a gente tem a
Compesa, e ele tem uma previdência complementar estabelecida para os funcionários de lá. Aqui temos a questão do aberto, aqui quando todos têm acesso, tipo título de capitalização do Banco do Brasil, fiscalizados pela Superintendência de Seguros Públicos, né? E o fechado, a gente tem apenas certos empregados de uma empresa ou os seus dependentes. Então tem a Telos, que é fiscalizada pelo Ministério da Previdência Social. Uma coisa interessante é que na prova pode perguntar quem fiscaliza a previdência aberta, né? A aberta vai ser pela Superintendência de Seguros e a fechada vai ser pelo Ministério da Previdência Social. E aqui o regime próprio dos militares, né, que é estabelecida no artigo 42 e 142 da Constituição Federal. A Seguridade Social ela é financiada direta ou indiretamente, né, diretamente pelos recursos obtidos das chamadas contribuições sociais, indiretos mediante as receitas orçamentárias da União, Estado, Distrito Federal e municípios, através de tributos. Então, aqui, as receitas dos estados, Distrito Federal e municípios são destinadas à Seguridade Social, constarão dos respectivos orçamentos, não integralizando o orçamento da União Federal. Proposta de orçamento da Seguridade será elaborada de forma integrada. Então, todos os órgãos que a gente falou que compõem a Seguridade Social, a gente tem a saúde, a previdência e a assistência, que vão ter em vista essas metas e prioridades para criar seus orçamentos. Outra coisa que tem que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio, né? A gente vê há pouco tempo criado o Bolsa Família. O Bolsa Família ele não é ligado à Seguridade Social, né? Cair em prova, vocês já descartam logo. As contribuições sociais, elas só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei que houver instituído ou modificado, né? É chamada anterioridade nonagesimal. E são isentos de contribuição as entidades beneficentes de assistência social que atendam exigências dessa lei. Hoje tem uma lei, porque antes muitas entidades que eram beneficentes tinham esse benefício. A exemplo, até bem pouco tempo, uma universidade católica, que é uma universidade que ali é fins lucrativos, lógico, e se beneficiava por ser uma instituição religiosa. Mas isso aí foi modificado. Então, as contribuições, elas podem vir das empresas, dos empregados, trabalhadores, das associações desportivas, das incidentes sobre faturamento e lucro, das incidentes sobre concurso de prognóstico e loterias. Né? Então, por exemplo, das empresas, eu tenho a remuneração que é paga ou creditada às pessoas físicas que prestam serviço a ela, ou com vínculo empregatício ou sem. Né? Exemplo, de sem vínculo empregatício. Eu vou prestar um serviço para uma determinada empresa que vai me pagar para instalar um software no computador. Então, quando ela for me pagar, ela vai reter a contribuição para a Previdência. E empregado já vem lá no contra-cheque, né? Os empregados domésticos também, o empregador, a família que estiver empregando um doméstico, ela vai ter essa competência para reter esse valor da contribuição. Trabalhadores sobre o salário de contribuição, associações desportivas sobre a renda, arrecadação, direito de imagem de jogador, questão também de renda. Uma das coisas que eu não entendia é porque o estádio sempre ficava cheio, lotado, e a capacidade de pagantes era muito menor do que a capacidade do estádio, né? Então a gente já vê que existe uma espécie de desvio aí. Também uma das maiores devedoras da Previdência, que é o Clube Atlético Mineiro, é uma entidade de futebol, né? Então tem todas essas contribuições que vêm tanto da renda ou direito de imagem de jogador
e que não foram pagas à Previdência. Eu dou um exemplo, disse, olha, são 10 anos devendo à Previdência. Aí o Estado chega, dá uma anistia. Se uma pessoa passou 10 anos sem contribuir, ela não vai ter direito à aposentadoria porque não contribuiu esse período. Então, é um ponto que eu critico muito, é essa questão das anistias que são dadas a essas entidades. Das incidentes sobre receita, faturamento ou lucro, né? Se a empresa tem lucro, tem contribuição sobre faturamento, PIS, COFINS, CSL, L. Das incidentes sobre concursos prognósticos, que são as loterias esportivas, qualquer loteria, bingo, que são reguladas, elas são tributadas, né, com essas contribuições para a Seguridade Social. Então, alguns exemplos aqui de contribuições. Por exemplo, o contribuinte individual e o contribuinte facultativo, eles vão ter 20% do salário de contribuição observados os limites do decreto 3048. Ou seja, se você tem um teto hoje de 6.100, você só vai contribuir 20% em cima desses 6.100. A contribuição do segurado especial, que na época da reforma da Previdência diziam que eles não contribuíam com nada, na verdade é uma mentira, né? Porque 2% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural vai para a Previdência, né? Para a Seguridade. E aqui, contribuintes da Previdência Social, contribuições da União, relativos a recursos de orçamento. A União, ela é responsável por qualquer insuficiência do sistema. Exemplo, uma prefeitura dessa que estabeleceu um regime de previdência do interior de Pernambuco. Vou dar um exemplo lá, que uma cidade bem pequenininha chamada Ipubi, no sertão, ela esteja quebrada a previdência. E o município também. Aqueles aposentados vão se socorrer de quem? Da União, através do INSS. Eu critico também essa possibilidade que a Constituição deixou para qualquer município criar um fundo de previdência. E a gente sabe que nem todos os municípios têm essa capacidade, né, de criar um órgão para gerir. A gente tem os municípios grandes, todos eles têm. Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão. Jaboatão, por exemplo, foi causa até de uma prisão do prefeito, porque estava mexendo no dinheiro da Previdência. Então, é uma coisa muito séria para deixar nas mãos de, às vezes, prefeituras que só têm o regime de... Eles só têm a participação dos municípios como receita principal, né? Então, os contribuintes da Previdência, a contribuição da empresa sobre a remuneração, sobre o valor bruto da nota fiscal, cooperativas, 15%, o SAT, que é o Seguro Acidente de Trabalho, né? Que virou agora RAT, né? A COFINS e CSLL. Aqui, contribuição dos empregadores domésticos, 12% sobre o salário de contribuição. E exemplo de concurso e prognóstico, a gente tem multas também, remuneração recebida, prestação de serviço, arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiro, etc. Então, tudo isso, a gente tem outras receitas que vão também para a Seguridade Social. E com isso, encerramos nossa aula de hoje.